Há um momento em que a mente desperta, um instante silencioso, em que você percebe que passou tempo demais olhando para os lados, admirando, invejando, comparando. Enquanto isso, o que deveria estar florescendo dentro de você ficou em pausa, esperando que sua atenção voltasse para o único lugar que realmente importa: você mesmo. As pessoas vivem como espelhos quebrados, refletindo pedaços dos outros e esquecendo a própria imagem. Mas o verdadeiro poder nasce quando você para de medir sua vida pela régua de quem nunca trilhou o seu caminho. Não existe mapa para uma estrada que só você pode percorrer. A comparação é o ladrão silencioso da grandeza. Ela rouba seu foco, distorce sua percepção e alimenta uma ilusão: a de que o sucesso é uma corrida onde todos partem da mesma linha. Mas não é. Cada ser humano tem um relógio próprio, um tempo que pulsa com suas escolhas, dores e aprendizados. Quem vive olhando para o tempo dos outros se atrasa para o próprio destino. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas o que ele não dizia, e o mundo moderno esqueceu, é que para acreditar é preciso silêncio. É no silêncio das comparações que nasce a confiança verdadeira. Aquela que não precisa de aplausos, porque entende que o som da evolução é interno. Você não foi criado para competir com ninguém, mas para manifestar o melhor de si mesmo. Enquanto a maioria desperdiça energia tentando parecer melhor, os sábios investem tempo em se tornar melhores. Um é teatro, o outro é transformação. Repare nos grandes nomes da história. Eles não se definiram por tendências, mas por propósito. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de ver uma lâmpada acender. Nenhuma dessas tentativas foi em vão. Cada fracasso era uma vela iluminando o caminho da próxima tentativa. Edison não via erro, via progresso disfarçado. Ele não se comparava, persistia. Assim também foi Abraham Lincoln, que acumulou derrotas antes de se tornar símbolo de coragem. Ele entendeu que a dor é apenas um capítulo, não o livro inteiro. A diferença entre desistir e triunfar está em uma escolha: continuar mesmo quando ninguém acredita. É nessa solidão que a força nasce. E talvez esse seja o ponto central. O foco não é um ato de isolamento, é um ato de fé. Focar em si é acreditar que a própria semente, se cuidada com disciplina, um dia se tornará árvore. É parar de correr atrás de atalhos e aceitar o ritmo do próprio crescimento. O bambu chinês passa 5 anos crescendo invisível antes de romper a terra. E quando finalmente surge, sobe metros em semanas. Você está disposto a ser o bambu? Se essa mensagem faz sentido para você, não precisa comentar agora. Apenas respire e lembre-se de quantas vezes desviou o olhar de si mesmo. A vida muda quando o foco muda. E às vezes, tudo o que ela pede é que você olhe para dentro com mais paciência. As pessoas olham o sucesso alheio como se fosse um espelho do que lhes falta. Mas o sucesso verdadeiro é o reflexo do que você cultiva quando ninguém está vendo. Enquanto uns exibem conquistas, outros constroem fundamentos. A diferença? Um vive de aprovação, o outro vive de propósito. E propósito não nasce do medo de ficar para trás. Nasce da clareza sobre para onde se quer ir. Por isso, quem busca prosperidade precisa aprender a se proteger da comparação como quem protege uma chama do vento. Porque o vento da comparação apaga qualquer fogo interno, até mesmo o mais brilhante. Napoleon Hill não escrevia sobre riqueza material apenas. Escrevia sobre a riqueza da mente. Ele acreditava que o ouro mais valioso
é a capacidade de dominar os próprios pensamentos. Quando você comanda sua mente, o mundo externo se torna consequência. Quando não, você se torna consequência do mundo. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Ninguém te supera, apenas você se distrai. Toda vez que você se compara, abdica de um pedaço da sua energia criadora. E essa energia desperdiçada é o combustível do arrependimento. Por isso, feche as janelas do barulho externo. Observe o que está diante de você. Suas habilidades, suas ideias, suas oportunidades ainda não exploradas. A vida é generosa com quem a encara de frente, não com quem a observa pela janela dos outros. Este é o momento de silenciar o mundo e ouvir o som da sua própria jornada. Nada grita mais alto do que o silêncio de quem está focado. Enquanto os outros falam, você age. E no fim, é a ação silenciosa que mais ecoa. Há uma força que dorme dentro de cada pessoa. Uma energia silenciosa que só desperta quando você decide parar de lutar contra o inevitável e começar a construir o possível. A maioria tenta vencer o mundo, mas esquece que o primeiro inimigo mora dentro. A mente é um campo de batalha, e só quem aprende a dominá-la consegue transformar o caos em direção. A vida não exige que você seja o melhor, exige que você seja constante. Enquanto uns oscilam entre empolgação e desistência, os verdadeiros construtores erguem tijolos de disciplina, um após o outro, mesmo quando ninguém está olhando. É fácil agir quando o resultado é visível. Difícil é continuar quando o progresso é invisível. Mas é nesse invisível que o destino é moldado. Você não pode controlar o que as pessoas pensam sobre você, mas pode decidir o que pensa sobre si mesmo. E é isso que muda tudo. O pensamento é a semente do destino. Tudo o que existe, um império, um livro, uma invenção, começou como um pensamento sustentado pela fé. Thomas Edison, Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, todos tinham algo em comum: a incapacidade de duvidar de si. Eles acreditavam com tanta força que o mundo eventualmente se curvava. A mente, quando bem dirigida, é o instrumento mais poderoso do universo. Mas quando deixada sem comando, torna-se o próprio sabotador. Você já percebeu como os pensamentos negativos são insistentes? Eles voltam, repetem, sussurram que você não é capaz. E sem perceber, você os alimenta. Mas o sábio entende. Pensamento é como fogo. Alimenta-se do que você oferece. Negatividade queima combustível de progresso. Positividade gera calor de criação. A filosofia de Napoleon Hill sempre foi simples, mas exigente. O que você pensa, você cria. Isso não é magia, é foco. A mente foca onde o coração teme ou deseja. E o foco constante cria realidade. Quem pensa em limitações cria muros. Quem pensa em possibilidades constrói pontes. Você decide o que erguer. O mundo moderno te distrai porque sabe que mente distraída não constrói nada. Por isso, cada notificação, cada comparação, cada pressa alheia é uma pequena erosão na fundação da sua atenção. E quando a atenção se quebra, o propósito se dissolve. Focar em si não é egoísmo, é sobrevivência. É uma forma de preservar o seu próprio destino em meio ao ruído. A resiliência não é nascer forte, é permanecer inteiro quando tudo tenta te quebrar. Lincoln provou isso quando falhou repetidas vezes, mas cada queda o tornava mais estável. Ele aprendeu que a dor é uma professora disfarçada de inimiga. Cada derrota traz uma lição que só é revelada quando você para de reclamar e começa a ouvir. A vida fala através das dificuldades, e quem ouve sem se vitimizar cresce sem perceber.
Você não está atrasado. Você está sendo moldado. Enquanto outros correm, tropeçam e se comparam, você está criando base. E base não se vê, mas sustenta tudo. É por isso que a paciência é uma virtude de gigantes. O sucesso não acontece de repente. Ele amadurece em silêncio. Pense nos períodos em que você duvidou de si. Quantas oportunidades deixaram de existir porque a dúvida falou mais alto que a fé? A dúvida paralisa, a fé move. Mas fé não é otimismo cego, é convicção fundamentada em ação. É quando você age mesmo sem garantias, porque acredita no processo. E o processo nunca falha quem o respeita. Para prosperar, você precisa aprender a lidar com a lentidão do progresso. O crescimento não tem atalhos. A pressa faz você olhar para os outros. A constância faz o mundo olhar para você. Quem permanece disciplinado mesmo sem resultados imediatos está, sem perceber, treinando a própria grandeza. E grandeza não é velocidade, é consistência. A mente positiva não ignora o problema. Ela apenas o redefine. Onde o pessimista vê fim, o sábio vê curva. O caminho não acabou, apenas mudou de direção. E quando você entende isso, nenhuma crise te destrói, porque você aprende a se adaptar sem perder a essência. A prosperidade começa quando a mente entende que não existe fracasso, apenas feedback. O erro é o laboratório da evolução. Cada tentativa frustrada revela o que ainda falta dominar. E é assim que a excelência se forma, lapidando o bruto até que o diamante apareça. Ponto de transição, bootstrap de reflexão. O mundo não recompensa quem observa, mas quem transforma. A diferença entre sonhar e realizar está em uma palavra: ação. Você pode ler, estudar, planejar, mas se não agir, continua no mesmo ponto. E às vezes, o maior passo é simplesmente começar, mesmo com medo. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se, o medo é só a imaginação invertida. Se você consegue imaginar tudo dando errado, também pode imaginar tudo dando certo. É a mesma energia, apenas apontada em direções diferentes. Você decide o rumo. A mente é como um jardim. Você escolhe o que planta, mas a colheita é inevitável. Se plantar dúvidas, colherá medo. Se plantar coragem, colherá destino. E cada pensamento que você nutre é uma semente viva, moldando o terreno onde seus passos irão florescer. As pessoas se acostumaram a sonhar, mas esqueceram de agir. Sonho sem ação é anestesia. Alivia o ego, mas adormece a vida. O que transforma a existência é o movimento. Mesmo que imperfeito, mesmo que incerto. A ação tem poder porque cria direção. E direção é o que o universo mais respeita. O mundo se dobra diante de quem se move. Você pode esperar a coragem chegar, mas ela nunca vem. Coragem nasce do gesto, não da espera. O primeiro passo é o mais pequeno no chão, mas o mais gigantesco na mente. Depois dele, o medo se retrai e o foco toma forma. Cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória contra o caos. Napoleon Hill dizia: não espere o momento ideal, crie-o. E essa é a verdade que diferencia quem apenas deseja de quem realmente realiza. Quem espera condições perfeitas nunca constrói nada. O universo favorece o movimento, não a hesitação. A dúvida é lenta. A fé é ação. A autoconfiança é o maior investimento que alguém pode fazer. Quando você acredita, o mundo começa a responder de formas inesperadas. As portas se abrem, as oportunidades aparecem,
Não por mágica, mas porque a mente focada começa a enxergar o que sempre esteve ali. A diferença é o olhar, e o olhar só muda quando você muda o que acredita ser possível. Engajamento natural, sutil e emocional. Quantas vezes você se sabotou por não acreditar que merecia? Quantas ideias você enterrou antes de nascerem, com medo de falhar? A sabedoria não está em não errar, está em não desistir. A cada tentativa, você se aproxima da versão que sempre sonhou ser. O progresso é invisível até que se torne inevitável. Comparar-se é esquecer-se. Focar em si é lembrar quem você sempre foi. Enquanto o mundo exibe resultados, o sábio cultiva raízes. Porque ele sabe que o sucesso verdadeiro não grita. Ele floresce. A árvore não faz barulho quando cresce, mas todos notam quando dá frutos. O verdadeiro poder é silencioso. Ele não precisa de aprovação, apenas de continuidade. E é isso que separa os que falam dos que fazem. O sábio não precisa provar nada. Ele apenas segue, firme, centrado, inteiro. CTA inteligente, orgânico e filosófico. Se esta mensagem ecoa dentro de você, continue essa jornada conosco. Aqui cada reflexão é uma semente plantada na mente de quem busca prosperar com propósito. Inscreva-se não por impulso, mas por escolha. A escolha de crescer em silêncio, de dominar a si mesmo e transformar a própria realidade. Este canal não fala sobre sucesso passageiro. Fala sobre o tipo de grandeza que o tempo respeita. E quando a dúvida voltar, porque ela sempre volta, lembre-se, o foco é o escudo da mente. Ele protege você de tudo o que tenta te afastar do essencial. Não é o mundo que precisa mudar, é o seu olhar sobre ele. O resto é consequência. A vida recompensa quem permanece quando o entusiasmo acaba. Quando o brilho das promessas se apaga, o que sustenta é a disciplina. E disciplina é amor em movimento. É a prova silenciosa de que você acredita no próprio caminho, mesmo quando ninguém mais acredita. Essa é a fé prática que constrói destinos. Você é o projeto mais importante que já existiu. Não terceirize seu progresso. Não delegue sua mente. Não entregue sua paz nas mãos de quem não entende sua jornada. O caminho da prosperidade começa no instante em que você assume o controle do próprio pensamento. A partir daí, cada decisão vira tijolo, cada dia vira obra. Fechamento estratégico, bootstrap final. Quando terminar este vídeo, não volte ao ruído. Permaneça um pouco no silêncio. Escute a própria respiração. Perceba a calma entre os pensamentos. É nesse espaço que mora a resposta que você tanto procura. A sabedoria não está no que o mundo diz. Está no que o seu silêncio revela. Foque em si, não por egoísmo, mas por dever. Porque quando você se eleva, tudo à sua volta se eleva também. E no fim, esse é o verdadeiro propósito da prosperidade. Não conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo.